Progress. Oi, Dimara. Boa noite. Olha nós aqui outra vez. É nós aqui outra vez. Aí, a Milá chegou também. Noite, Amilá, bom dia. Oi, Milá. Tudo bem? Tá coisado. Tá entupido aí, menino. Desentope aí. Aí. Oi, Oi. bom dia. Noite. Tudo bem aí? Tudo e aí? Aqui tá um frio. Tá muito frio. Aqui, deixa eu ver. Tá Eu já 12 tô graus, tá acostumada bom. já de frio. Ai, minha casa é um iglu, cara. Ah, você já tinha falado, é frio aí, né? Não bate sol durante o dia? Muito pouco. Ah, então é isso. É, sabe assim, fica uns -3 graus. Agora tá Aham. 14 aqui, deve estar 10 já aqui em casa. É, né? Aham. Tô até de luvas. Nossa Senhora, tá frio mesmo. Ah, tô morrendo de frio. Tá louco. Ainda estava no computador à tarde. Aliás, senhor Zeca Cainã, não me respondestes mesmo por quê? Do que mesmo? Que eu não respondi para você. Não sei, não, por causa de que eu mandei uma mensagem ontem. Que mesmo que eu não respondi para você? Falando, ah, do Quidinho. Do Quidinho, não é isso? Então, o Quidinho eu parei de fazer no sétima semana. Não consegui fazer, não Mas, dei conta. e você não tem nenhum material, sabe por quê? Eu tinha entrado no grupo, depois que esse grupo sumiu. Mil grupo? É, porque chegou uma hora que a Calute falou que estava difícil de fazer, que a proposta delas tinha sido uma coisa, mas não estava conseguindo. E Por isso que sumiu, aí então, porque as, as, aí eu tentei puxar algum as material ali. meditações, aqui no grupo do Kidim, que está aqui comigo, só tem meditações, dessas meditações abertas da manhã. Eles estão postando ali, É, tem e nada nada. mais. É, Né? esquisito. Bom, tudo bem. Eu É, vou tem contato com as tentando. meninas para poder esclarecer isso. Inclusive, é bom para É, elas tentarem esclarecer com o grupo, né? O que está é, acontecendo, né? é, mas tudo bem. Tudo bem. Eu não dei Tudo conta, é bem. muita coisa, é muita tarefa, sabe? É muita tarefa para fazer Too e much. eu não dou conta, Too much. né? Mas enfim, é bom. A Valesca Bom, também não não sei se chegou a Ângela porque. vem, porque tem um monte de Então, gente que falou que não vem, né? Mas não sei se a ela Ângela foi vem. pro, ela foi pro sacerdócio hoje cedo. Ah, E normalmente ela chega umas 7, 6h30, por aí, daí ela entra. Eu vou até aham. dar uma perguntada aqui, deixa eu ver. Senão a gente. Que ela Só falta respondeu ela, né? alguém. Oi? Só falta ela, né? Porque o resto não vai vir, né? É, Vou é, perguntar aqui. porque eu lembro que ela respondeu alguma coisa. Ah, ela respondeu, acho que a Denise, que estava, né, falou assunto, alguma coisa assim. Eu sei que ela respondeu alguém ali, né, ou Amarai, não sei. É, ela respondeu alguém lá para cima, depois não respondeu, não veio respondendo mais. Mandei aqui um oi para ver se ela vem para as cartas. Perguntando. Então, hoje ele está assim, tá fechando a ceia, né? O momento que ele está assim, terminando, já, aquele momento que ele falou, ah, alguém aqui vai Vai me em, trair, então é isso, viu? vai em Tranquilo que as segredo, coisas vão né? Não é acontecer a isso? partir de agora. É em segredo? O quê? Isso. Tá. É, em segredo, entre parênteses, é isso mesmo. Entre parênteses.
Vamos respirar 3 vezes. Inspira, pausa, expira, pausa, inspira, pausa, expira, inspira, pausa, expira. Vai lá. Vamos lá. Página 153, lá embaixinho, em segredo. Tá, Dinorá? Então vá. Em segredo, entendia os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência dos acontecimentos. Por quê? Porque aqui a frase anterior ele falou, então eu disse que um deles me trairia. Aí aparece entre parênteses. Em segredo, entendia os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente cumpria o papel que sua natureza o levava a desempenhar. Eu sabia que ele sofreria muito e senti compaixão por ele, mas guardei estes pensamentos só para mim. Ao mencionar que um deles me trairia, disse a Judas que saísse para fazer rapidamente o que tinha que fazer. Os discípulos despertaram, se perguntando se realmente aquela era a sua última ceia comigo. Havia muita angústia emocional, perguntas, inclusive recriminação por tê-los colocado em tal armadilha. Outra vez perguntaram-se o que fariam de suas vidas depois que eu me fosse. Perguntavam-se qual seria o seu lugar na comunidade se eu fosse crucificado. As pessoas zombariam deles, queixavam-se. Ninguém voltaria a confiar no que dissesse. Profundamente entristecido pela resposta egoísta diante de minha situação, assegurei a eles que não tinham que temer por sua própria segurança. Deveriam abandonar-me e não haveria ligação entre eles e minha crucificação. Sugeri que depois de minha morte se dispersassem e voltassem para a Galiléia. Pedro comoveu-se profundamente e reagiu com violência, negando que algum dia me abandonaria. Mas, é claro, foi o que ele fez. Mesmo depois de todo o amor que tinha por meus companheiros e tudo o que desejava obter para eles, naquele momento de minha própria necessidade, ainda encontrava total falta de compreensão, até resistência. Sua única preocupação era sobre o que poderia acontecer a eles. Não houve nenhuma palavra amável, oferecimento de ajuda ou angústia pela minha dura prova futura. Como era duro o coração humano, pensei. Quantos penosos séculos teriam que passar antes que a humanidade pudesse ir mais além de sua própria dor e sofrimento, para sentir talvez uma faísca de amor e compaixão para com outros desafortunados que se encontrassem numa situação pior do que a deles? Porém, ainda que profundamente decepcionado e mesmo machucado por suas reações egoístas, compreendi-os e procurei dar aos meus discípulos coragem para enfrentar o futuro e assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovida desde o além. Não os deixaria sozinhos. Conheceriam e sentiriam minha presença e isso os consolaria. Disse que se agarrassem à recordação do tempo em que eu tinha estado com eles. Alertei que haveria muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu tinha dado, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e da razão aos meus ensinamentos.
Minhas palavras seriam tão distorcidas que finalmente já não revelariam a verdade original que eu havia trazido ao mundo. Quando disse que isso aconteceria, afligiram-se. Foram mesmo tomados pelo pânico. Fiquei aliviado ao ver que meus ensinamentos não tinham sido em vão, apesar de tudo, que não tinham entrado em ouvidos totalmente surdos. Pediram-me que contasse mais, mas levantei as mãos e disse que isso era tudo o que eu podia dizer. Nesse ponto, senti que havia dito tudo o que eu tinha querido dizer enquanto estava na terra e que meu discurso aos homens havia sido cumprido. Tudo o que mais profundamente desejava era retirar-me ao silêncio e encontrar paz e conforto em meu contato com o Pai. É isso. Vai lá. Aqui ele revela a condição humana, né? Não só dos apóstolos, mas dele mesmo, né? E aqui ele mostra como que a gente é, na verdade, né? Quando a gente é, como a gente é quando a gente está no modo automático, né? Sem consciência, sem escuta, sem visão, sem compaixão, sem amor nem reverência. E é isso que acontece quando a gente está desligado da árvore da vida, né? A gente fica na roda do hamster pensando só em si, né? E, e esse é o trabalho todo do ego, do diálogo interno, né? Do causa do vazio, que é quando eles entram quando a gente interrompe a nossa conexão com os níveis da árvore da vida acima do Malki, do Tibel Hassá. Então a gente fica preso no ego, diálogos internos, causa e vazio, a dicotomia, a polarização, o medo, a inveja, o ciúme, a raiva. Tudo isso é que povoa, né? Porque a gente não conecta com a integridade, com o compromisso, com a resistência, beleza, com a reverência, o amor, o entendimento, a escuta, a sabedoria e o desejo potente. Então, o que a gente está buscando é essa conexão, né? Mas é importante a gente perceber que não só nós, mas todo o ser humano passa por isso, por esses testes. E geralmente a resposta deles é automática. Pensam em si. Pensam o que vai acontecer comigo. Tá nem aí com o que vai acontecer para o outro. Outro que se vire, porque eu tenho que cuidar de mim, né? Tem aquela história da, do negócio do ar do avião, né? Então, eu vou cuidar de mim, o outro que se dane, né? Mas isso é uma necessidade, sim. Eu preciso cuidar de mim primeiro, para depois cuidar do outro. Mas eu preciso cuidar de mim para depois cuidar do outro. Não ficar pensando só em mim, nas consequências daquilo que vai acontecer comigo. O que vai acontecer comigo só não cabe a mim saber. O que está na minha frente é o outro, é a necessidade do outro. O que vai acontecer comigo quando eu ajudá-lo, não sei. Não sei o que vai acontecer comigo daqui a 2 segundos. Sabe? O que vai acontecer com o outro se eu ajudar, eu tenho certeza que eu posso ajudá-lo a passar por isso de uma forma mais leve. Então, é uma chance que a gente tem de olhar para si e ver, né,
como que a gente lida, primeiro, com o problema do outro, e segundo, com o meu próprio problema. Porque aí, quando eu falo para alguém a respeito dos meus problemas e eu não vejo empatia, não vejo compaixão por aquilo que eu estou passando, eu vejo que o outro está só além. Eu estou falando do meu problema, o outro vai falar do problema dele. Não vai nem sequer ouvir o que eu falei do meu problema. Ou se ouviu, buscou no problema dele algo que suplante o meu problema, né? Então, aí vem a nossa reação de, como é que ele fala? Decepção, de dor, machucado, por não encontrar uma resposta àquilo que eu falei, né? Isso também é uma sensação meio de vítima, né? Porque eu me coloco como vítima porque o outro não me escutou, porque o outro não me isso, por que que o outro fez isso comigo? E aí leva para o lado pessoal e não entende que o outro também está passando um problema dele. Tudo bem. Então, é uma amostra, né, da condição humana, de um lado e de outro. E o que ele fala aqui a respeito, né, da ausência dele, né, eles não precisavam se preocupar com a. Primeiro ele fala, não precisa se preocupar com a sua segurança. Na hora que eu for ser crucificado, vocês podem ir, voltar, volta lá para Galiléia, esquece de mim, isso nada vai perturbar vocês. Mas aí depois ele fala, né? Assegurei que sempre estaria com eles, mesmo quando estivesse fora de suas vistas. A obra que eu tinha começado seria promovida desde o além. Não os deixaria sozinhos. Conheceriam e sentiriam minha presença, e isso os consolaria. Disse que se agarrassem à recordação do tempo em que eu tinha estado com eles. Alertei que havia muitos que continuariam o caminho com o conhecimento que eu havia dado. Mas, aí ele fala, né, do outro lado. Mas o que eu queria pegar aqui é essa diferença, né, de informação que ele passa para os apóstolos, né? À primeira vista, ele passa, ó, desaparece, vai embora daqui, vai para Galiléia e me esquece. E aí ele fala que não, vocês não vão me esquecer, né? Porque eu vou estar com vocês. Eu sempre estar lembrando vocês daquilo que eu te falei, porque eu vou estar guiando vocês lá, né, lá de dentro, né, do céu, lá de dentro. Aqui dentro estarei em vocês. E vocês se lembrarão de mim. Se apeguem a esses momentos que nós estivemos juntos e divulguem o que vocês tiverem dentro de você, né? Coloque essa mensagem para frente. Então, é uma oportunidade que ele teve de encerrar todo o discurso que ele fez nesses 3 anos, né? E, e a partir daqui, ele, ó, encerrei aqui, acabou-se, quero ir lá conversar com o papai, tá? Vamos lá. Vamos lá comigo, eu quero conversar com o papai. Depois a gente vê o que acontece, né? Então, e aqui, na próxima, né, ele passa pelo Horto das Oliveiras, lá no Getsemane, né? Que é um dos momentos mais críticos, né? Que ele soa sangue. Isso aí é o que eu lembro do Evangelho, né? Mas eu não lembro o que ele fala aqui desse momento né, da oração dele lá no Getsemane, né? Mas tem uma cena linda no Jesus Cristo Superstar, que Jesus lá no Getsemane. É linda aquela cena. A música que ele canta é algo, nossa Senhora, destraçalha você de vê-lo cantando isso.
e é um rock ópera, né? Não é uma ópera, é um rock ópera, né? Então a voz do cara de roqueiro cantando aquilo, nossa senhora, é algo esplendoroso. Então é isso que eu tenho que para falar por hoje. Vocês falam, eu falo, eu desfalo, eu refalo. Então vamos lá. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Vamos lá. Bom, eu fiquei com a parte que ele falou assim. Em segredo, entendi os seus motivos e sabia que ele era uma parte necessária da futura sequência de acontecimentos. Simplesmente cumpria o papel que sua natureza o levava a desempenhar. Tudo acontece do jeito que deveria acontecer, né? Aí a gente entende essa frase aqui. Depois ele fala tudo o que ia acontecer, e aí ele foi tomado por um medo, né? Um medo muito grande da parte humana dele, do que tudo aquilo que poderia ter acontecido, fora a raiva e o ódio de não saber se aquilo tinha, que a mensagem dele tinha sido realmente passada com como ele gostaria, né, que fosse. Teve dúvidas, né? Mas na sequência, você vê, né, como o ego é maluco, né? Ao mesmo tempo que por dentro ele estava lutando com isso, ele acabou falando: vocês não se preocupem, eu estarei com vocês. Ele deu conforto também, né? Ele se despojou desse momento e ainda conseguiu. E ainda continuava com o ego, né? Mas daí o que que acontece para mim, né? Eu acho que ele entra nesse véu da adesão, né? Por isso que ele fala, preciso ficar com o pai, né? Para ser um com ele e aguentar esse momento e saber que tudo acontece, né? Quando eu faço a união, eu entendo esse momento que eu vou passar. Quer dizer, a gente pode estar passando pelos piores problemas, a gente sabe que é para um crescimento e uma evolução. E naquele momento, a gente pode imaginar que o nível de consciência, o grau de consciência era muito complicado, né? E ele já com toda a sua consciência de Machirra que ele tinha, com tudo que ele tinha visto, né, já e sabido, é muito difícil, né, voltar para esse lado, voltar, né, para o nível de consciência deles, né, apesar da amorosidade, do entendimento, de ser quem ele é. Eu acho, né, que aqui é um achômetro, né, desse momento que ele viveu, né? Mas hoje, entendendo a luz da Cabala, a gente pode pensar em tudo isso, né? E, na mesma reflexão, a gente pode colocar assim, né? Ele fala, eu vou estar sempre com vocês e alguns vão levar isso para frente ou não. Então, a integridade faz levar a sabedoria, né? Faz, tem isso também, né? E o mundo acabou se perdendo um pouco nessa integridade, dessa grandeza da sabedoria, né? Tá aí o que nós estamos vivendo hoje na Cabala, né? Descobrindo coisas tão antigas e tão reveladoras, né? E tão maravilhosas. Não só pela Cabala, óbvio, mas pelo que ele vinha como mensagem. Daí a gente também pode fazer uma outra reflexão, que é quando a gente ajuda o outro, a gente realmente ajuda o outro por ajudar o outro, por amar o outro, para quê e por quê. A gente realmente deixa de lado o que a gente precisa deixar para ajudar o outro, para dar o que precisa dar, ou a gente faz por quê, para quê, né? Qual é o nível de verdade disso, com a união, né, com a luz infinita? E às vezes eu me coloco nessa posição, né? Muitas vezes eu me peguei durante esses 3 meses, alguns dias eu falava assim, no meu caso aqui, né, em particular, não tem nada a ver com isso. Caí de paraquedas. E não sei o quê. E não sei o quê. Quer dizer, você vê como que o diálogo, ele vem, né? E ao mesmo tempo vinha um outro lado que falava assim, não.
mas é por tudo que foi, por tudo que é, por tudo que representa, porque é o pai da Mariana, porque eu convivi, porque isso, porque aquilo, aí eu acho os paraquês e os porquês, né? Daí eu dou a volta e, mesmo às vezes não querendo, eu faço o que tem que ser feito. Então, essa luta interna é muito difícil. E aí, você ter essa compaixão e esse olhar, hoje, talvez se eu não tivesse, né, nesse estudo tão profundo, nessa transformação realmente que eu vivo hoje em dia e permaneço nela, talvez eu não encarasse dessa forma. Talvez eu tivesse sido extremamente reativa, como eu, como eu sempre fui. Talvez eu tivesse sido muito julgadora, né? E eu acabei deixando isso de lado. E também aprendi a largar isso, né? Deixar da seguinte forma: ajudo quando me pedirem ajuda, né? Quando pedir ajuda, eu ajudo, eu estarei aqui, mas não vou me envolver nesse nível de, de loucura, né? De entrar no problema. Então, é você ter a lucidez durante o desequilíbrio, né? Isso é muito importante. Isso. Você descobre isso. E aqui, quando ele fala, eu vou ter com o pai, foi o que eu fiz. Foi quando eu uma vez sentei aqui sozinha, conversei com a luz infinita, nesse nível, sabe? Nesse nível. Dali um pouco, aí vocês já sabem que aí ele saiu da minha casa, né? Mas aqui tava um QG assim de muita confusão. Eu não estava conseguindo nem dormir mais. Então, eu entro nesse papel aqui, porque eu também tive tudo isso. Eu tive dúvidas, eu tive raiva, eu tive ódio, eu tive todas essas. E, ao mesmo tempo, tendo um olhar para o ser humano, né? Olhando para isso com o ser humano. Pelas mentiras, pelas faltas, pelos isso, pelo aquilo. Tentando deixar tudo isso de lado e vendo só o ser humano. E é difícil, mas não é impossível. E eu consegui fazer isso. Então, eu me coloco nesse papel aqui de, de perceber essa minha humanidade e essa minha dualidade dentro, mas controlá-la, né? Conseguir controlar isso. É como se fosse aqueles. Você estivesse passando pelos daio aí, né? Da Maria Madalena. Então, todo dia era uma coisa e eu falava, vamos lá, vamos lá, vamos lá, respira e vai, né? E aí ainda eu me coloco algumas vezes nesse papel dos apóstolos de jogadores, né? De como é que vai ser, de o que que vamos fazer, como é que vai ser depois, se eu tiver um fechamento, um desfecho meio esquisito, como é que vai ser, o que eu vou fazer. Então eu também me coloco nisso, né? Mas aí, quando você se coloca no papel de Cristo, que é a pessoa que está com problema, você também coloca isso, fala, nossa, como é que vai ser isso para ele, né? Como é que vai ser essa condenação? Como é que vai ser esse retiro? Se vai ser ou se não vai ser? Se vão conseguir, se não vão? É a mesma coisa, né? Então, é assim, a história de Cristo, ela é vivida todos os dias com a gente, né? Ela é vivida de uma outra forma, não teatral nesse sentido, né, que a gente conhece, mas ela é vivida o tempo todo. É isso aqui puro, né? Eu posso falar isso. É muito difícil, não é impossível, mas é muita meditação, muita oração, muito intento, muito olhar para o outro, muita transformação, muito entendimento, né? Trabalhar mesmo e querer estar nesse caminho do diálogo interno embora, né? Querer se livrar disso, né? Ver qual é a minha melhor porção, né? A minha melhor versão, né? Para que eu possa ser um agente transformador. E quando você entende isso, fica mais
Não é nem leve, fica mais simples, fica simples, né? Então eu acho que assim, e essa adesão que ele faz no final, vou ter com meu pai, é o que a gente deveria fazer todas as noites. Todas as noites a gente devia ter essa conversa com, né, com essa consciência amorosa de Deus Pai e Mãe, com a luz infinita. A gente deveria ter esse grau de intimidade. Muitas vezes eu só vou falar mais uma coisa que me ocorreu agora. Logo que eu comecei a ler essas cartas de Cristo, eu cheguei num ponto ali que ele falava assim: quando você tiver dúvida, pergunte à fonte amorosa, né? Peça ajuda. E uma vez, acho que eu contei isso para vocês, eu estava com uma paciente com câncer de língua, uma senhora, eu contei. Eu estava com uma paciente que eu amava muito, ela faleceu ano passado, mas uma paciente que era minha de 30 anos e judia, Dona Alice, e ela confiava muito em mim, tudo era Ana Cláudia, era uma pessoa assim muito sozinha, tinha uma sobrinha só, mas muito sozinha, e enfim, levei no médico, fazia um monte de coisa para ela. E daí ela chegou no meu consultório, ficou uns 2 anos sem vir no consultório, me mostrou a língua, eu falei, eu levei no médico. Aí procuramos, tá bom, um câncer gigantesco, ficou com 2 línguas, blá blá blá, não comia, aquela confusão, levamos para rádio, levamos para tudo que pudesse, ia cortar a língua, ele não vai cortar. Foi quando eu conversei com Jesus, na minha cozinha, e eu pedi intercessão por ela, do jeito que ele ensina aqui no livro, sabe? Eu fiz isso por ela. Então, eu me coloquei na posição dela e tudo mais, e fui com ela até o final, assim, sabe? E dela curou. E aí que eu quero mostrar isso para vocês. Ela, com 90 anos, gente, passou 6 meses de rádio. O tumor da língua que era para fora, ela não estava nem conseguindo mais quase deglutir. Aquilo diminuiu, curou, a língua dela ficou normal. Tenho fotos aqui no meu celular até hoje. E quando ela chegou no consultório, porque toda semana eu atendia, fazia laser, eu dava toda assistência, né? E quando ela chegou no consultório, quando ela teve alta disso, né? Eu agradeci por isso, do mesmo jeito, sabe? Do mesmo jeito que eu pedi, e ela não morreu do câncer. Ela morreu dormindo. Ela curou, Uhum. tá? Então, é assim, essa adesão que você faz é o que a gente deveria fazer todo dia, né? De Verdade. coração limpo mesmo, e jogando as falhas também para a luz infinita, né? Jogando o que a gente falha, o que a gente erra mesmo, o que a gente pensa, o que a gente distribui do pensamento mais escondido que a gente tem, né? E jogando para ela isso, e no dia seguinte, por isso que você hoje falou assim, eu só entrei para agradecer a vida. Eu tive essa, esse preenchimento hoje, sabe? Uhum. Eu agradeci só por ser, só Uhum. por estar, só por poder fazer, sabe? Por nada, só para agradecer. E era importante que eu falasse isso hoje, porque às Uhum. vezes a gente não percebe que a gente vive isso aqui. Vive isso aqui em família, vive isso aqui com relacionamentos, no trabalho, a gente vive isso aqui. Traições, medos e etc, e isso e aquilo, a gente vive isso aqui, né, no mundo de hoje. É interessante ver como é que ele vê a traição, né? O traidor, né? O que seria o traidor. Ele não vê com julgamento, né? Ele vê que é o papel dele. Compaixão. Ele Então, tem que até fazer por isso. Se isso, ele não fizer isso, nada vai acontecer, é, não é? até por isso, até tem essa coisa dele olhar com compaixão o que está traindo ele, mas ele entendendo que a pior traição é quando você trai a si mesmo, né? A sua integridade, né? A pior Uhum. traição. Então não existe essa coisa de traição, não existe. Está traindo a si mesmo, seus valores, seus Exatamente. conceitos, né? E putz, tem nem o que É falar, isso né? aí. Uma coisa que eu, dentro de tudo que você falou aí, eu peguei a parte do Machira, que você falou do Machira. Eu acho que eu vejo assim o Machira como nós estamos numa época que o Machira ele vem assim em lampejos, tuf, sabe?
E aí, de repente, zum, volta para a consciência, para a consciência humana, sabe? E aí eu acho que é assim, É um é um vislumbre, já, né? você mergulha numa xirra, de repente você sai, você está de novo na sua consciência, né? Eu acho que esse exercício que a gente passa, né? Que é justamente a coisa da onda, né? Da senoide, Então, ou mas até mesmo da espiral, né? Que a espiral nada deixa, mais é do que a senoide mas deixa eu só isolada, falar né? uma coisa para ver se você liga esse botão. Hoje eu estava assistindo a aula do Nova Akif, da luz circundante. Então, é assim, quando você tem esses vislumbres de Mashiach, né, essa coisa que você fala, né, é o sustento disso, né, para que o círculo, para que a seu namaquice vá ampliando e você vá fazendo isso para o entorno, que aquele lugar vai ficando melhor porque você está. E ele Uhum, fala, o mestre fala bem isso, que é uma das condições para a consciência de Mashiach, né? É você uhum, trabalhar a amplitude disso, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E esta, e aí, né, vem o poder da fala, né? O que que você está emanando, né? Junto com esse, né? O que que você está, é sobre isso, é exatamente isso que você está falando. A gente tem essa coisa, e por que que a gente não sustenta esses vislumbres, né? E não fica ali? Por quê, né? Porque o ego ainda não deixa, né? E também porque o entorno ainda é muito egóico, né? A gente vive olha que doido. Eu estava escrevendo, vocês já sabem que eu estou no final do meu livro. E eu estava escrevendo aqui à tarde, não sei o quê, fui tomar banho às 5 horas. Daí eu olhei no espelho assim, estava feliz com o que estava saindo ali, né? Aí tive um lampejo, gente. Olha como que a coisa é doida, né? Da minha irmã, eu tenho uma irmã do meio, assim, bem cética, bem durona, né? E eu já vendo o livro pronto, já vendo isso, sabe, vislumbrando, daqui a pouco vem uma coisa assim, ó, a cara dela, assim, falando, por que você está escrevendo isso? Nem vale isso. Sabe? É como se, entendeu? Aquilo que você está plantando não tivesse valor, né? Naquilo, né? Olha como é doido, né? Imediatamente eu falei, "Bah", eu falei, sai daqui. Olha como é doido, né? Então é muito louco, é muito louco. O nosso entorno, o ambiente afeta mesmo a gente, né? É, E tá certo, a gente precisa manter-se íntegro para não se deixar pra não deixar afetar, né? influenciar tanto, né? É, Mas é natural que você, de repente, tchum, vem aquela coisa, vem, né? Aquela sua irmã, no meu caso, é minha sobrinha. sabe aquela pessoa que é, né, Zeca Pimenteiro? Ah, Ai, e assim, Chiquinho, né? Chiquinho. É difícil você explicar. E eu acho que nem é difícil porque eu acho que não tem que ter explicação. É difícil você explicar quando você entra num grau disso tudo, né? De doação, do querer fazer, do mostrar para o outro que é possível, disso, blá, 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 blá. E a pessoa tá tão incrustada, né? De nada ou de tudo, né? Uhum. Que ela rejeita, né? Ela Rejeita. rejeita, né? Rejeita o que pode ser bom, né? Uhum. Quando eu estava no Cordon Blanco, tinha uma história da lama, né? Que a gente está preso na lama, né? E tem gente que tá tudo bem, tá na lama. Tá tudo ótimo. Pra que sair da lama? Tá ótimo Na aqui, a verdade, lama às tá vezes nem quentinha. enxerga que tá na lama, né? Não é? Imagina, coisa mais gostosa tá aqui nessa lama. Ai, adorei. Zona de É, conforto. e Fica a lá. gente querendo sair da lama. Vem, vem, né? Bobagem, tá bom aqui, vai embora. É, Não é? é louco, né? E a gente passa a se preocupar, né, com o entorno, né? A gente passa a se preocupar com isso, né? E você não quer que o negócio dissemine, né? Pior do que tá, né?
Isso. A gente quer dar uma mão, né? Mas o povo não quer dar a mão. A gente quer, mas o outro não quer, então fazer o quê? Né? É o que você falou, que a cura, eu curo, né? Agora não quer, não tem como curar. Não sou eu que curo, eu sei que se cura. Se você não quer, não tem como, né? Então, você sabe que por conta disso, eu mudei o linguajar do livro, porque se eu quiser atingir A, B, C e D, Z, eu tenho que falar de uma linguagem bem coloquial, bem fácil, né? Para que a pessoa Se tenha toque, né? o Os se toque, insights, né? né? Leia uma É o frase e fala, insight. nossa, É. é verdade, né? Eu tive que mudar tudo isso, porque quem que você quer atingir? Todo mundo que puder, né? Então, quando a gente se depara com isso aqui, dele falar desta forma, né? É, dele mostrar essa humanidade que ele tem, e a gente colocou ele num lugar de não humano, porque isso não era Uhum, verdade, né? Então, a gente pode entender que também erros e acertos não existem, né? É o que é, é o que é. Então, me diga uma coisa, como é que eu vou dar um exemplo. Como é que uma pessoa pode fazer um ato, dizer que este ato foi, né, o efeito foi por causa de, eu fiz por causa de, nesse eu fiz por causa de, eu me transformei no que eu sou hoje por conta dessa coisa. E aí eu ainda continuo julgando, ainda continuo causando e culpando e achando que eu ainda sou bom, que eu ainda não melhorei, né? Que eu melhorei muito, que eu perdoo a pessoa, uhum. sabe? Olha que inversão de coisas, gente. Nós estamos mesmo Difícil. E vivendo, que eu não experimentando, mereço né? Essa passar por inversão, isso, que não é justo. inversão de valores, né? Totalmente oposto, né? É engraçado a gente perceber isso, né? Como que os valores estão invertidos, né? Foram invertidos. Aí o mestre fala assim, quanto pior a prova, né? Mais pesado é a prova, melhor vai ser lá na frente para você. E a esperança que sobra, né? Quando você escuta isso. Você fala, então assim, não deu desse jeito, sofreu. Não deu desse jeito, sofreu. Não deu desse jeito e ainda não aprendeu. Então, a gente só pode pensar que lá na frente o Lá negócio na vai frente ser vai uma ter uma grande luz muito transformação, grande, né? vai cair uma ficha enorme na cabeça dele. Não é? Ah, Deus estava aqui, eu não sabia. Pois é, não Não é? é? É nesse momento, né? Olha, Mas quando será o dia da minha sorte? Lembra dessa música? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia virá, mas quando será? outra coisa que eu achei bastante interessante é que ele colocou aqui, mas que estranhos buscariam acrescentar a voz da tradição e da razão dos meus ensinamentos, né? Quanta gente já não colocou coisas que não eram, né? Não seguiu a história, né? Matou o gato antes do. Botou ele no telhado, Isso, matou ele, né? Telefone sem isso. fio. Quantas vezes escreveram a história É, errada, né? é, e escreveram e alteraram Deturparam, né? por interesses, né? Adulteraram, né? Adulteraram por interesses escusos. Né? E Pior. quantas vezes, né, a gente não faz isso, não conta a história inteira, né? Sim, A verdade. nossa própria história, né? Às vezes não tem a oportunidade certa, na hora certa, né? Às vezes Acho que não você tem tem, um entendimento, né, do ignorar. não tem envolvimento. Mas está bem difícil mesmo a gente estar sendo taxado como louca, como, né? E seguindo uma, um novo modo de vida, né? Seguindo um novo modo de vida, com as nossas mazelas também, né? E o outro, às vezes, é o teu entorno, né? Que nem o Zeca estava falando,
é tão difícil você conseguir entrar numa conversa entre amigos ou família. É difícil você conseguir colocar alguma coisa da verdade, uma coisa que você está sentindo no momento, né? Bem que nem disse a Marai hoje, eu não sei se hoje ela falou ontem, que é tudo estranho, né? A pessoa se sente estranha, excluída da família ou dos amigos, né? Você mudou, como que você mudou? Você está fora, né? Você não vive mais nessa sociedade, mas a gente não desiste porque a verdade está com a gente, né? Então eu acho que o que Cristo veio fazer aqui foi falar tudo isso, que o poder um dia vai acabar, poder sobre as coisas, sobre ele, inclusive, né? Sobre as coisas que ele viveu aqui, o que ele veio fazer, o que ele disse, o que ele ensinou, né? O poder tomou conta, mas vai ter um momento que a verdade vai vir à tona. E aí? Como será que as pessoas vão reagir a isso, né? Vai ser um caos. E aí entra nós para ajudar aqueles que estão nesse caos. Pelo menos para a gente ser uma luz, né? Nessa. Eu acho que você sendo agente, eu acho que a gente sendo agente apaziguador já tá bom, É, Uhum. né? Já tá de bom tamanho. sim, Eu acho fazer que a aquilo que é verdade bom ela para. vai se revelar através das nossas atitudes, né? A luz vai Uhum, se revelar através das nossas atitudes, porque o poder do jeito que eles estão exercendo o poder, ele não é poder, né? O poder é empoderamento da nossa própria vida, tomar posse da nossa própria vida, é ter prazer com a nossa vida, né? Então, essa, toda essa humanidade, né, que nós vivemos e que nós presenciamos também no externo, nós vivemos internamente e presenciamos externamente também, é, ela só pode mudar a partir de nós, né? E a luz só pode ser revelada a partir de nós, né? E se ela não está sendo revelada a partir do outro, se o outro vier nos pedir apoio, a gente vai apoiar e vai mostrar a luz por trás de toda a escuridão que ele está vivendo, né? Assim como a gente aprendeu a ver a luz em tudo que a gente vive, né? Então, eu estou falando isso não porque eu sei, é porque eu já experimentei, né? é, Então, o que vai fazer com que as coisas mudem e a luz seja, né? Eu acendo a vela do outro, acendo a vela do outro, acendo a vela do outro e não vou perder o meu brilho, né? Porque eu estou passando a luz para o outro, né? Então, essa luz só vai se ampliar a partir de nós mesmos, né? E se eu encontro resistência nos meios aonde eu me sentia bem e agora já não sou bem-vindo, já não me sinto bem na família, na roda de amigos e tal, então o que eu vou fazer? Procurar outro meio, outro ambiente, né? Que é o que a gente faz aqui. Aqui a gente pode conversar, a gente pode falar, a gente pode trocar, né? A gente aprende com o outro, né? E o outro entende o que a gente fala. Mas para quê? Para que eu preciso desse ambiente seguro, né? Para que eu fortaleça a minha integridade, fortaleça o meu amor, fortaleça a minha reverência, né? A minha sacralização do outro, de tudo que tem aqui, que até mesmo ali naquele grupo familiar, naquele grupo de amigos, eu veja que eles também são Deus. Eu perceba que eles também têm algo para me ensinar. Eu posso ser influenciado positivamente por eles, embora não seja isso que eles queiram, mas eu quero. Eu tenho domínio do que acontece comigo. Então, o que eles falam para mim não vai ser mais uma ofensa, vai ser uma mensagem que ele está passando para mim. E, e isso vai me ajudar a entender como que eu vou tocá-lo, como que eu vou passar a minha luz para ele. Não vai ser do jeito que eu aprendi com fulano, com Beltrano, vai ser do jeito que ele precisa.
porque a mensagem que ele está passando para mim não é só para mim, é uma mensagem de socorro que ele está pedindo para mim. Então, é para mim, para que eu possa entender o que ele está precisando. E assim eu posso passar a minha luz para ele no que ele está. Por isso que o mestre fala: compartilhe nos moldes do que o outro está precisando. Você não vai compartilhar o que você. Ele quer macarrão, você vai lá dar picanha para ele. Não, mas eu queria macarrão. Não, mas picanha é uma delícia, mas eu quero macarrão. Não é? Então, essas oportunidades que nós temos nos ambientes onde éramos bem-vindos e não somos mais, eles, eles nos levam, podem nos levar, se a gente deixar de lado, né, a autoanulação, deixar de lado o ego adoecido e pegar o entendimento, né, sabedoria, o entendimento, né, com alegria aquilo que o outro está me entregando, que a semente do entendimento é a alegria, né? Se eu pegar com alegria aquilo que o outro está me ensinando, eu vou entender o que ele está precisando. E aí, através da conscientização, que é a semente da adesão, ir lá, ó, para o amor, para o desejo de influenciar. Esse é o caminho, né? Você, Olha que lindo o inclusive, caminho da pode. árvore da vida. Porque inclusive você pode influenciar no silêncio, né? Exatamente. Na sua Sim, atitude, sem precisar falar nada. Exatamente. eu procuro aplicar isso no dia a dia, mas se as pessoas entenderem ou não entenderem, eu faço aquilo que eu acho que está certo, fazer com a minha Uhum. consciência. E às vezes as pessoas vêm perguntar: Nossa, o que que aconteceu? Eu falo que eu estou num caminho de luz, que eu quero ser uma pessoa que leve a luz para o outro e não, e se você precisa de alguma coisa, venha pedir para mim, né? Eu ajo dessa maneira. E esses insights que a gente tem assim no dia a dia, ou no dia a dia não, esses insights que a gente tem, eu tô falando e tal, e se envolve com os problemas dos outros, né? Aí às vezes você entra nisso também, mas logo você já tem a consciência de que você tem que mudar em você para o outro ver. O que eu estou mudando, o outro vai ver o que ele precisa ver também. Mas é difícil você conseguir colocar isso. Então, o exemplo, as atitudes que a gente tem com o próximo, com o ambiente que você está, convive, né? Eu acho que é muito aprendizado, assim, para a gente mesmo, né? Lidar com os nossos problemas internos também. Hum. Oportunidade que a gente tem, né? Então, não Porque sei tudo é se luz, né? Tudo é uma mensagem da luz, tudo é um mensageiro da luz, né? tudo Da nossa. E vocês têm a nítida impressão de que se vocês soubessem disso há 40 anos atrás, vocês têm essa coisa tem, assim. tenho sim, eu não Nossa, sei. como seria bom saber disso com 20 anos de idade. Como seria bom Não o é? caminho, né? Como a gente Você teria vê o feito mestre. O escolhas. mestre começou a ver isso com 17 anos. Olha Nossa, o que deu, e que bênção, né? não é? É anos-luz na frente da gente. Não, eu digo É. porque assim, hoje, com, né, a média aqui da nossa reunião é 50 anos, vai? E a gente está É, num grau de entendimento, cada um chegando e estamos né, se equivalendo agora. E assim, e você olha para trás e você fala assim, puxa vida, né? Como eu podia ter feito diferente, né? Se eu soubesse tudo como isso. Se eu eu já vejo, entro se, né? E Não, se eu não, tivesse. não, eu digo pela grandiosidade do aprendizado, né? De ser Uhum, mais uhum. fácil, como é.
passar pelas coisas de uma outra forma, né? Porque às vezes a Uhum. gente fazia uma tempestade num copo d'água por causa de um, sei lá, de um grão de areia, né? Uhum. Não é? A gente Sim, tinha reações intempestivas, reações de discussões desnecessárias, de reações, não é? E hoje essa coisa se diluiu, né? É de uma outra forma que a gente consegue passar, né? eu não perco mais É energia com isso, fantástico, é com essas maravilhoso. discussões. Para mim, hoje é uma futilidade. Antigamente era uma guerra, né? Hoje já é uma coisa passageira, assim, ah, lá, deixa para lá, não vou discutir, depois eu vejo, sabe? Mas não que vai empurrar para baixo do tapete, não Sim, isso, mas é o deixa mas para. deixar passar. É, É Passar bem o aquela que o e eu emoção, vejo Mestre né? assim, Aquela Kalamanha, emoção né? fervor, É, fervorosa. que É coisa, isso né? aí. A gente tem essa grandeza, dessa sabedoria que em tão pouco tempo transforma, né? E sim. tão Pois é. pouco tempo transforma, né? Só você realmente ter olhos para ver, né? Ouvidos para escutar. E Não não pode só o E, caminho da cabala ancestral, né? Não, Quantos caminhos, que nem as tem. cartas de Cristo, né? Quanta Tem. sabedoria tem ali, Olha, cada palavra escrita, cada palavra lida, e é isso mesmo. Você vê, Mestre Saint Germain é um cabalista. O livro dele é cabala pura. Ele fala exatamente as mesmas coisas que o mestre de outra forma. Exatamente. uhum. Então, é assim, é a gente enxergar mesmo, né? E né? é isso, né? Ter olhos Quantas para vezes ver. a gente não teve essa situação de Cristo na nossa mão, né? É, a gente teve as nossas mortes, né? Também ressurreições, né? Nessa nossa É, vida longa que nós já passamos, né? É, E nós já experimentamos isso bastante. E é por isso que a gente se identifica, né? Quando ele fala dele, a gente se identifica como sendo aquele que está sofrendo, vai sofrer ou está sofrendo, e a gente está do outro lado também, quando a gente está do lado dos apóstolos, que está lá, é, você vai morrer, eu? engraçado, né? Eu não entro nas cartas de Cristo, porque algumas aqui entram, mas eu não entro nessa emoção desse sofrimento. Eu entro, sabe? Eu não sei, eu entro muito racional aqui, eu entro muito desse outro lado, sabe? De pensar como a mente humana, né, é capaz de fazer esse jogo, né? Ora aqui, ora ali. E eu não entro nesse sofrimento, nesse todo esse. Não sei por quê, não entro. eu também nunca É, consegui entender e nunca consegui entrar. na minha parte, há uma identificação muito grande, né, com tudo isso, porque a maior parte da minha vida eu vivi dentro desse ambiente, né, que traz, né, a energia, né, hoje na missa lá, o padre falou muito que esse mês de julho é o mês do, que é do sagrado, do sangue sagrado de Cristo, uma coisa assim, sabe? Eu falei, É gente, trans não sei o quê, não é? não, transubstanciação é uma coisa, é que esse Não, mês é o mês dedicado ao sangue de Cristo, isso, mas. entendeu? Então, peraí, Então pode ele, falar. ele falou muito sobre isso, sabe? Sobre o sofrimento, que Cristo derramou seu sangue para poder nos salvar, e não sei o quê, e agora nós precisamos isso, precisamos aquilo, e está sempre fazendo isso, sabe? Eu falei, gente de Deus, que loucura, né? Como se Colocar uma mudou as palavras, né? Colocaram em outro lugar para totalmente, justificar outras, né? totalmente. Né? Ele morreu para nos salvar. E o sangue dele foi derramado para que nós pudéssemos beber dele e nos purificar. Isso quer dizer, mas, gente, a gente vai estar sempre no purificado e no impurificado, puro e impuro. A gente vai estar sempre passando de um lado para o outro. E não tem essa, sabe, agora eu estou salvo, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim.
né? Então, essa noção de que já está tudo pago com o sangue de Cristo, já está tudo certo com Deus, entendeu? Agora, não, né? O que que eu tenho que fazer? Ah, você tem que dar esmola, você tem que fazer isso, fazer aquilo, mas é uma coisa muito, sabe, desvirtuada, desvirtuada, realmente. Tirou a virtude, né, do compartilhar, tirou a virtude do, né, porque está carregado com essa Outra peso da intenção. crucificação, com o peso da É, crucificação, entendeu? Porque e aí vem toda assim, você está passando por isso? Ah, porque você fez isso errado? Porque, sabe? Então, aí é que tá. Eu acho que a coisa ainda está muito obscura, né? Então, então, veja bem, eu, sem ter conhecimento de tudo isso que eu tenho agora, escutando isso de um padre há 10 anos atrás, imagina o impacto disso em mim, entendeu? Então, isso já foi falado algumas vezes no passado, né? E eu não tinha essa consciência. Então, há impregnado em mim toda essa emoção, né, na crucificação, da Semana Santa, sabe, da Santa Ceia, sabe, todo esse processo e tudo. Eu fiz duas, não, fiz três peças da Paixão de Jesus Cristo na minha adolescência. Eu participei de três peças da crucificação de Jesus Cristo, que acontece na Sexta-feira Santa, entendeu? participei de Não duas, é? Então, né? então assim, toda a emoção que eu entreguei para aquele momento, né, que eu estava lá, eu fui duas vezes São João, que eu estava lá ao pé da cruz com Maria do meu lado e vendo Jesus morrendo, eu me entreguei àquele momento. Aquilo fez parte da minha vida, fez parte da minha história, né? Então, essa emoção, porque quando você vai para um teatro, né, o teatro não é só uma encenação. O teatro, para quem está lá no palco, é uma vivência, é uma experiência de vida. Porque naquele momento você acredita que você está lá, que você é o apóstolo João, que está ali no pé da cruz com a Nossa Senhora e vendo o homem morrer. Entende? Então, é isso que está impregnado na minha experiência de vida, né? Então, não tem como eu saber que ele está revelando isso tudo na Semana Santa e me vem toda essa emoção da Semana Santa para mim, né? E eu não tenho como, eu não consigo ainda desvincular a minha experiência do, 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 do que está sendo apresentado aqui, né? Então é uma coisa que, não, eu não quero deixar de sentir isso, né? Porque isso me deixa mais compassivo com o sofrimento do outro, né? Eu precisei passar isso para ser, né? Durante toda a minha vida, sempre fui muito ligado no sofrimento do outro, né? Ao meu modo, da minha maneira, mas sempre fui muito preocupado, muito querendo ajudar a necessidade, os outros na sua necessidade, entendeu? Nem que seja, eu estou fazendo com o Omar, né, levando ele na hemodiálise 3 vezes por semana. Leva e traz, que ele não está em condição de dirigir. Ele está precisando. Eu me disponibilizei. Você quer? Eu levo você. Né? Então, assim, eu percebo que ele está precisando. Que não precisa gastar dinheiro com Uber se eu estou ali disponível, né? Então, uma coisa que eu precisei passar para poder sentir essa, essa, essa semelhança, sentir Pele. essa semelhança do sofrimento do outro como o meu sofrimento. Esse foi um modo que a luz infinita me fez sentir isso. Outras É, pessoas cara. tiveram outras oportunidades para sentir isso, né? Então, foi por isso que eu me envolvo muito neste momento, por isso que eu me coloco aqui. Por exemplo, Jesus Cristo Superstar, que eu falei agora. Jesus Cristo Superstar, eu Maravilhoso. escutava o disco LP quase diariamente, cantando todas as músicas.
Eu era o Pilatos, eu era o Jesus na hora do Getsemane, eu era o Pilatos na hora da condenação de Jesus, eu era a Maria Madalena na hora que ela estava chorando, entendeu? Então, isso tudo está sim dentro de mim. E o vídeo, o filme, eu assisti 3 vezes o filme. Assisti uma peça, quando eu fui para o Havaí, estava passando a peça de Jesus Cristo Superstar com o ator do Jesus Cristo Superstar do filme. Fui correndo para assistir, né? Então, assim, uma história que me acalenta e que me traz muita energia, muita força, por incrível que pareça, mas me traz muita vivência, muita experiência minha, né? Então, por isso o meu envolvimento emocional, por isso que eu estou falando, né? O meu movimento, meu envolvimento emocional a toda essa história que ele está contando agora nessa parte, nesse livro, Eu né? acho Essa que também crise. pela própria formação católica, pela própria vivência né, diária também, e isso é super justificável, e tá tudo bem. E Uhum, agora, você pode perder já isso, porque você já cresceu, você já ampliou, você já pode sim, perder isso, sim, né? Por mais que impregnado esteja, você pode perder já. uhum. E aí Zé, eu vou pergunta. Eu vou te perguntar assim, o que pior poderia acontecer se você perdesse? Ou o que de melhor podia acontecer se você perdesse isso? Porque quando você falou que você sentiu aquilo e que você encarna em você e você sabe o sofrimento do outro, esse é o vislumbre. Esse é o vislumbre de Machirra. Você sentir, conseguir se colocar na posição do outro e oferecer para o outro o que ele precisa. Um simples leve trás de carro que você faz, que você já dá esse apoio, você já se coloca no lugar do outro. Então, você já passou por isso. Agora, perder, eu não digo perder a história, mas perder esse sentimento impregnado, já poderia, já. Agora, já que você já cresceu, já adulteceu, fica na Zeca, mas lembrança. você não pensou se você já nasceu com essa intenção? Sua essência já é essa? Você já nasceu com isso. Simplesmente você se emocionou tanto porque você viveu novamente um papel. Mas será que você já não tinha isso dentro de você? Essa, essa, esse desejo de ajudar o outro? Faria tudo por uma pessoa que não fosse minha mãe. Eu faço por ela, mas eu faria tudo se não fosse minha mãe. Então, acho que a gente já nasce com essa essência de ajudar o outro. Entende? Acho que você já traz junto com você. Então, essas emoções que você sente assim, ainda quando você vivencia essa Semana Santa, eu acho que é alguma coisa lá de trás ou da frente, né? Então, que nem a Mila falou, é uma coisa curável, se você olhar nesse lado, né? Você só está repetindo aquilo que você já tem dentro de você. O- a questão é, isso me adoece ou me Ou me fortalece? fortalece, ou Né? fortalece. Então, então é isso. Eu levo em consideração que essa lembrança, essa memória, que não é sempre que me vem nesse momento que nós estamos lendo aqui, né? E que está falando de um período da vida de Cristo, de Jesus, de Yeshua, que foi marcante na minha vida, né? Por isso, quando eu leio, me vêm todas essas emoções, né? Que Eu acho que hoje definitivamente fortalece, né? não me sugam a energia. Pelo contrário, me trazem mais energia, Uhum. né? Parece que é uma coisa que, como eu falei, eu experimentei, eu sei o que é isso, né? E pode ser que eu tenha vivido lá, tivesse no pé da cruz dele também, não como São João, mas como qualquer um outro ouvinte lá que estava lá, pode ser,
que o meu ancestral meu estava lá no momento e que sentiu o que eu senti naquele momento, né? É, pode Pode ser. ser que pode ser o que for, entendeu? O importante é que essas emoções, elas ebolem, quando entra em ebulição, é ebolem, é isso? Ebolem dentro de mim, entra em ebulição, eu entro em ebulição, eu fico muito sensível a isso. E não que isso seja mal, ou seja bom, Mas é ou que bonito eu isso. precise cultivar, ou que eu precise curar. Não, faz parte de mim, tenho que tomar posse disso, e eu tenho que ter o controle disso, né? Eu acho que é uma coisa que eu não, eu não me prejudico com isso, muito pelo contrário. Eu me, me vivifico com isso, com essas lembranças, né? E por isso eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou num coral, ali no convento, eu sou quem eu sou na Casa Correná, eu sou quem eu sou aqui, eu sou quem eu sou fazendo as minhas meditações. Por isso tudo que eu trago comigo, pelo teatro, pela música, pela dança, pelo piano, tudo isso, por Condor Blanco, por cabala judaica, que eu aprendi um pouquinho, mas aprendi. Então, assim, eu fui acumulando várias coisas que me formaram quem eu sou, né? E o momento que eu fiz os dispositivos, que eu me expus dentro de dispositivos, expus a minha história ali, aquele momento eu estava tomando posse, a gente estava no ano da posse, depois que eu percebi, a gente estava no ano da posse e eu estava tomando posse da minha história, né? E ali eu entendi quem eu era, né? Então, a partir dali eu comecei a construir a minha jornada dentro da cabana ancestral. Então, não tenho como eu construir a minha jornada na cabana ancestral de eu ser o eu serei, do eu serei, sem eu pegar tudo isso que eu já fui e moldar. Moldar de acordo com a minha realidade agora, né? E é o que está acontecendo, né? Tudo isso, todas essas emoções que, quando eu precisar, porque em teatro a gente trabalha muito com a memória emocional, né? Memória emocional, isso aí é Stanislavski, é básico do teatro, né? Você pega a sua memória emocional e traz para cá. Então, quando eu precisar dessa memória emocional, eu a tenho comigo. Não tem como tirar de mim essa memória emocional. Não é um nó. Quando é um nó emocional, aí eu preciso desfazê-lo. Mas a memória desse nó, a memória daquilo que me aconteceu, daquilo que eu experimentei, ainda permanece em mim. E eu garanto para você que aquilo que eu experimentei lá não se transformou em nó, se transformou em uma semente, uma memória que contém ali dentro dela uma experiência que, quando é regada, como por exemplo com essas leituras que nós estamos fazendo durante essas semanas, elas pulsam. E aí, de repente, elas expulsam. Aliás, eu estava lendo uma, um artigo de jornal, sei lá do que é, que o Nordeste da. Como é que chama aquele país do norte da África lá, que o mestre falou que é a origem da nossa tradição? Etiópia? Etiópia. Que no Nordeste da Etiópia, o solo, o subsolo, subsolo, está pulsando como um Eu batimento vi, cardíaco. eu vi isso também. E tá Então, abrindo o mar, né? está abrindo o mar ali, né? Então, é isso, é isso que me acontece.
quando me vem essas memórias, aquilo, tum, depois, É motivo de expansão, né? Porque eu acho que através disso você já fez tantos feitos, né? Já enfiou a cara em tanta coisa, já deu certo tanta coisa, já prosperou tanta gente, já transgrediu tanto que Jesus nada mais era que um transgressor, né? E já imbuiu isso de você, virou potência, né, em você, né? Virou potência, na verdade, isso. Tanto é que você faz pelo outro, né? Então isso tem aí. esse lado também, né? Virou sua potência, sua bandeira, Uhum, até sua. uhum, Tô aqui sim, tô presente sim, no que precisar sim, e faço sim. É o seu uhum, sim, né? Para a humanidade. Você faz mesmo. isso aí. E aí Isso já aí. valeu a pena, né? É. E É aí já isso. ficou grande, né? Já É. ficou belo. E, e aí a gente vai vivendo, a gente vai transformando, né? Transformando a nossa forma de influenciar, né? Por isso eu falei, se há 20 anos, 30, 40, 50 atrás a gente soubesse, a gente já estaria nessa pegada há muito tempo, Ô, minha né? filha, Ia ser muito bom, teriam, né? teriam pelo menos mais dois marmeinhos no pedaço aí. Nossa Senhora, nem me fale. Acho que aí já teria uma comunidade já assim, absurdamente gigantesca, né? É, mas a luz infinita não sonhou isso pra gente. Ela sonhou É, exatamente para a não, gente viver, né? sim. Nós estamos aqui falando, conjecturando É, a beleza, né, da especulando. coisa. É, especulando a beleza da coisa, né? Só isso. Mas é isso. Isso aí. É verdade, sim. A gente estaria em um outro momento. Se isso tivesse acontecido aos meus 18 anos, eu estava morando no Rio de Janeiro. Eu podia encontrar o Daniel Benari lá. Mas o Imaginou? Daniel Benari não ia em boate gay, Vai saber. né? Então, por isso que eu não encontrei com ele. Que coisa, né? É transformador, é isso aí. Não é? Ah, então é isso, queridas. Muito bom conversar com vocês e a gente ter esse Boa momento noite. de Vou pôr minha mamãe na cama. boa noite, dá um Chiquiri beijão pelo na e a dona frente. Agnes, tá bom? Darei. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Milá. Chequire, viu por tudo. Até já. É, Seis amor. horas da manhã nós estamos lá, tá bom? Yes.